Mano, vamos falar de Arcane segunda temporada. Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje estou com mais um episódio trazendo aqui um pouco de world building para vocês e hoje irei falar um pouco sobre Arcane. Arcane segunda temporada é a continuação direta da primeira temporada, então se por acaso você não assistiu ou não lembra, eu sugiro demais que você assista antes de começar a segunda temporada, porque eu vou dizer para vocês, vale super a pena devido a arcos narrativos, design de personagem, arco de personagem, curvas aristotélicas, teorias e vai embora nas coisas. Então se você gosta de League of Legends, se você gosta da lore de League of Legends, com certeza Arcane 2, que apareceu agora na Netflix, é uma ótima se você ainda não assistiu. Se você assistiu, vem comigo e vamos conversar um pouco sobre esses 9 episódios. Sim, esse episódio vai ficar gigante, mas merece porque vamos falar um pouco sobre diversas coisas que aparecem narrativamente, de personagem, world building e diversas outras reflexões de subtexto que aparecem em cada um dos episódios. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é a questão dos títulos. É bem legal porque cada título que traz faz todo sentido para aquela narrativa que está fazendo. O título não apenas resume algo que vai ou acontecer, ou está acontecendo, ou é o ápice, ou tem o que a gente chama de expressão de título, que é quando um personagem fala, verbaliza o título de alguma forma. E é interessante porque cada um dos títulos, como por exemplo, A Coroa é Pesada, no primeiro episódio, no caso Heavy is the Crown, ou a música, onde tem uma trilha sonora para cada um dos episódios, ou no caso representa alguma coisa. Então é interessante porque você percebe que todos os personagens, principalmente no primeiro ato, os primeiros 3 episódios, acontece o desenvolvimento de cada um dos personagens importantes que às vezes até se coloca outros para se ambientar melhor e o desenvolvimento acontecer melhor. Aí você percebe que os primeiros arcos, no caso os primeiros 3 episódios, o primeiro 1/3 corresponde ao primeiro ato mesmo, ele desenvolve. Então é bem legal porque o Arcane já é separado, já é arquitetado para ter uma narrativa que estrutura muito claramente a estrutura dos 3 atos, onde tem um desenvolvimento, a apresentação da problemática, o desenvolvimento até o ápice e a resolução no final. É interessante porque você percebe esse tipo de coisa. E o outro ponto interessante é que também os episódios se consistem dentro de curvas aristotélicas, onde nós temos ápices, nós temos quedas, nós temos ápices, nós temos quedas, até não apenas com o personagem e entre episódios, mas dentro do próprio episódio e arcos diferentes para personagens diferentes. Claro que da mesma forma que a gente tem arcos de subida, descida, tem arcos apenas de subida, tem arcos apenas de descidas, tem aí diversas formas. Então é bem legal porque o Arcane conseguiu de uma forma bem magistral, pelo menos nesse primeiro arco, mostrar situações diferentes e correlacionar personagens que vão gerando situações bem legais. Tanto que a gente começa com a Caitlyn. É interessante porque a Caitlyn ela começa como uma personagem quebrada e ela vai se mostrando essa quebra de acordo com situações que vão sendo aglomeradas. É interessante porque você percebe a relação que existe dela com a família, com o ideal, com a Jinx, com a Vi, com a Magic, que também ela entra um pouco nessa brincadeira. Então você percebe que existe sim diversos elementos que mostram esse desenvolvimento narrativo para a Caitlyn, porque ao se tornar, no caso, a patrona da casa Killman, você percebe que existe sim uma relação direta com um amadurecimento forçado, tanto que ela é uma jovem adulta, mas ela ao pouco saiu da parte de uma adolescência, de um jovem adulto e começa a ter uma responsabilidade não apenas de uma casa, mas também de uma cidade toda, se tornando até mesmo a regente geral da cidade de uma forma interessante.
E você percebe que no primeiro episódio a gente tem esses momentos onde o próprio episódio reforça o fato da coroa ser pesada, porque ela agora está abraçando essa responsabilidade de ter não apenas o amadurecimento, mas também a vingança e a cegueira por detrás dessa vingança. E você percebe que mesmo tendo essas especialidades com o Hextech, ela se torna a líder da casa, se tornando aquela que era algoz. O que antes ela não gostava, onde tinha a supremacia, ela se torna a suprema. Não estou falando que a gente tem uma discussão fundamental ou clássica aqui de, no caso, o que antes da pessoa que era a vítima agora se torna o algoz. Não estou falando nisso, mas você percebe que ao ter esse amadurecimento forçado, sem ter muita sapiência da vida, mostrando como se deve amadurecer, ela se torna alvo muito mais fácil de pessoas que já possuem uma ambição ou já possuem uma sabedoria de vida. Não necessariamente a sabedoria é algo positivo, mas esse conhecimento de vida. Tanto que ela se torna muito influenciada no começo pela Ambessa, que vai se mostrando seus tentáculos aos pouquinhos. E claro que na reviravolta da história tem algumas modificações, mas você percebe que o grande foco desse episódio é apresentar as diversas dinâmicas que vão se começar a se formar. No caso, a gente percebe que o Jace já tem um arco narrativo de queda de uma forma geral. Dentro da narrativa como um todo, do primeiro ao nono episódio, mas você percebe que o Jace vai acumulando derrotas, uma atrás da outra, mostrando que um arco narrativo não precisa necessariamente ser uma ascensão, ou uma queda, ou um arco de subdescida. Aqui a gente percebe que o arco do Jace é um arco de queda. No caso, pelo menos nesse primeiro episódio, que vai se desenvolvendo nos próximos também, ele vai acumulando derrotas atrás de derrotas, e mesmo em algum ponto que é algo vitorioso, é uma vitória mascarada. É uma vitória que é apenas um afago para deixar ele mais no chão. São aquelas pequenas vitórias que o universo te dá, com o objetivo simplesmente de dar uma respirada, porque na verdade é apenas mais uma etapa da derrota. Ao invés de você cair no abismo de uma forma geral, você vai quicando nas plataformas. Em algum momento você cai e fica travado em uma delas, mas apenas dá mais um passo e continua caindo. Então você percebe que aqui a gente já tem diversos tipos de formatação de arco de personagem. Onde a gente tem a Caitlyn, onde está começando a ter uma ascensão, não como personagem, mas sim, no caso, não personagem emocional, mas como personagem ativo. E o Jace tem essas quedas emocionais, onde a sua ineficácia, tanto emocional quanto intelectual, gera essas camadas de derrota, fazendo com que ele tenha essas problemáticas. Já no caso do Victor é interessante por quê? A história básica do Victor, para a galera que gosta da lore, é que ele é uma pessoa que busca a evolução. É interessante porque a forma como Arcane desenvolve um pouco essa proposta evolutiva é um pouco diferente da clássica que a gente percebe na lore do Victor. Porém, como o Arcane também lá para frente mostra essa questão de diversos mundos, diversos universos, tanto que até traz um pouco da proposta do paradoxo de Bootstrap, algo que eu vou falar um pouco no futuro, mas de uma forma geral você percebe que existe essa questão do multiverso, então não tem problema essa diferenciação de temática, não no caso uma temática profunda, mas sim na interpretação do conceito eu vou querer que a humanidade evolua por A ou por B. Então é interessante porque já começa a ter esses elementos de que o Victor, sim, ele vai ter um levante evolutivo devido ao fato dele estar preso dentro de uma bolha de Hextech, no caso uma bolha mágica, fazendo com que tenha essa possível fusão com algo onde ele começa o seu princípio evolutivo com ele mesmo. Então é interessante porque você já vê que já no primeiro episódio a gente já tem uma queda de um personagem, a possível ascensão de outro, e o outro a gente percebe a gênese do personagem. Claro que a gente vê que o Victor na primeira temporada tem os seus pormenores, porém o Victor, como nós conhecemos como um evolucionista, ele já começa a nascer um pouco aqui
com a própria evolução dele mesmo. Eu acho interessante como foi trabalhado a questão da Ambessa como uma manipuladora já desde o começo, com apenas olhares, com gestões, com linguagem corporal, com a presença. Então achei interessante porque já começa a ter a construção de uma vilã, e essa construção dessa vilã vai sendo aos poucos e bem gradativo. E é interessante porque mesmo que ela não fale no começo, uma olhada, uma chamada, um silêncio. São diversos pontos que você percebe essa construção de personagem e esses arcos de personagens diferentes que, mesmo que não se diga nada, existe uma movimentação. E essa movimentação faz com que coisas aconteçam ou coisas deixem de acontecer. Então eu achei muito legal a ambição que foi trazida aqui do personagem, simplesmente com uma construção mais suave, que vai se ganhando etapas e etapas, e isso vai crescendo e construindo um personagem. Não gostei como foi apresentado os outros demais aleatórios, como a equipe que é feita, já os outros rapazes aqui e ali. Claro que eles têm uma certa importância narrativa, como aquele que vai ser o parceiro da Caitlyn, aquele que vai meio que ocupar o papel do pai para vai, e tem a Mad, que depois tem o fator da traição no final do último episódio. Então existe sim essa construção, mas eu sinto que esses personagens foram sendo colocados de uma forma meio que forçada, com o objetivo de apresentar logo a problemática. E vamos e coloca. Então, apesar de já ter algo na primeira temporada, onde tem uma coisa muito mais introspectiva, muito mais de construção, de personagem, que você sente a dor, você sente as coisas acontecendo, aqui já tem algo mais acontecendo mais rápido. A coisa acontece mais rápido. Mas pelo menos aqui nesse primeiro arco, no 1, no 2, no 3 episódio, você vê que percebe que tem sim essa construção também do personagem, algo que se perde na segunda metade, no caso, do episódio 4, 5 e 6. Mas você percebe que nesse primeiro episódio tem essas apresentações e o quesito do Red Herring que fica incrível. Com o Singed trazendo uma promessa aqui, uma promessa lá, e traz um negócio aqui, traz um negócio lá, até realmente num episódio mais pra frente, no episódio 4, apresenta realmente o Warwick e a sua existência. Então é legal porque no primeiro episódio você já fica com aquele sentimento. É verdade ou não é? Será que ele está me levando como um foreshadow ou ele está me levando como um Red Herring? Então esse primeiro episódio tem uma conformação muito legal que vale a pena ser estudada de uma forma tanto narrativa como worldbuilding, porque apesar de não apresentar muito o universo de uma forma direta, ele apresenta o universo de forma indireta, principalmente no quesito político, com as tramas envolvendo a política de forma geral. A economia nem tanto, a parte de cultura até lá vai, mas o que você vê que tem a grande parte forte nisso, a política, envolvendo tanto a questão do Piltover quanto a questão de Zaun. Já no segundo episódio nós temos o Watch in the All Burn, no caso, quero ver tudo pegar fogo, quero ver o circo pegar fogo, e esse episódio é focado na Jinx, tanto que o episódio gira em torno dela, e ela também verbaliza novamente essa frase, no caso o título, para uma das personagens. E é interessante porque você vê que estudo de personagem em cima da Jinx é aquele personagem, aquela construção que já está sendo desenvolvida já há um tempo, há um certo questão. Que é, por exemplo, a humanização de vilões. Nós temos a Cruella, nós temos o Joker recentemente, onde você tenta humanizar um pouco o vilão. Eu particularmente não acho isso muito legal devido aos fatores de que precisamos ter vilões que são vilões. Indiferentemente se eles são quebrados, indiferentemente se são psicopatas, indiferentemente do que for. Vilões também são importantes para a história. Você humanizar um vilão, deixar sempre que ele tem uma justificativa, sempre é algo mais profundo, sempre é por amor, sempre... Ok, é legal, é interessante, mas nós temos aí diversos personagens que possuem um background ruim, que possuem uma personalidade ruim, que possuem umas ambições maldosas. E quando você começa a humanizar isso, você começa a querer criar justificativas. Claro que a história em si não é pra gente transformar a Jinx numa psicopata, algo que ela vai se tornando aos pouquinhos devido às experiências traumáticas e também ao elixir roxo que foi injetando nela durante toda a criação
quando ela vai atrás do Silco, mas você percebe que existe sim essas formações. Mas o legal, quando a gente pega um personagem maldoso, é muito mais arcos de redenção do que justificativa de personagem. Então você percebe que a redenção que a Jinx tem, principalmente no sacrifício no final, é amenizado devido à humanização. Claro que você fica sentido porque você vai sentindo quanto essa parte mais empática que existe com aquela personagem, mas você poderia ter uma ascensão de emoções simplesmente mostrando que houve redenção. Onde você vê as formações e justificativas, ok, mas ao humanizar quebra um pouco. Claro que isso é bem desenvolvido aqui, pelo menos no segundo episódio, traz aquela sensação meio bosta de nós vamos glorificar o mal, onde ela até se chama de heroína, mas aqui, como um arco inteiro, faz até sentido. Mas cuidado quando você for construir os seus vilões, porque, sim, vilões também precisam existir. Não só mocinhos quebrados, não só mocinhos traumatizados. Não. Vilões são pessoas que são maldosas. No caso, a Ambessa é maravilhosa como uma antagonista, uma vilã completa. Ela tem as justificativas? Tem, sim, ela perdeu o filho, ela teve que fazer escolhas difíceis, mas ela é uma pessoa sem escrúpulo. Mas ela é uma pessoa má. Ela tem sim um pouco da humanização, mas ela é uma pessoa má e ela é uma personagem extremamente cativante. Não cativante pelo lado bem, obviamente, mas cativante como personagem, como alguém que você vai sentir raiva e você vai adorar achar que ele é uma babaca. Então é muito legal porque você percebe que realmente houve uma construção de personagem onde a Ambessa ela vai sendo desenvolvida, onde mesmo com as justificativas ela continua sendo uma filha da puta. E isso que é muito foda trazer. Então cuidado quando for querer humanizar demais a parte vilanesa do personagem, porque sim, uma coisa é você sentir empatia, outra coisa é você sentir simpatia. A gente pode sentir simpatias pelos vilões, não tem problema. Você não vai ser uma pessoa ruim por ter simpatia com um vilão, porque você se identificou de alguma certa forma. Mas você precisa saber separar de um do outro. Tanto que eu gosto muito da personagem Ambessa como uma vilã, como uma antagonista, como uma manipuladora, como uma mãe que apesar de querer o bem faz bosta e tem uma personalidade bosta. E temos outros personagens. Então, cuidado, mas pelo menos aqui, como construção de ambientação de personagem, Ambessa, no caso, foi bem construída, então maravilha. No segundo episódio a gente percebe essa mudança um pouco mais do Victor, que ele está agora tendo essa modificação tecnocomaga. De uma forma geral, a parte clássica do Victor, ele foi tendo a evolução dele, humana, onde era defeituosa, para partes mecânicas, mas aqui essa mistura um pouco de Hextech, Arcane, juntamente com o corpo do Victor, achei interessante numa ascensão a um Victor bem etéreo e tudo mais. E você percebe que nesse segundo episódio, o Victor já começa a perder algumas emoções, onde a parte de abertura cerebral, o campo da consciência, faz com que ele perca algumas coisas. Tanto que acontece também com o Dr. Manhattan, que quando vai expandindo a sua consciência, a sua humanidade vai caindo aos pouquinhos, devido a entender como o universo funciona e a mente funciona e ver que os sentimentos, na verdade, são algo que bloqueiam a racionalidade, fazendo com que o ser humano faça escolhas burras, né? No caso, a visão do Victor que tem. Então, mesmo que ele seja altruísta ao ponto de salvar a galera, você percebe que é um altruísmo um pouco assim, meio mascarado. Se você vê simplesmente na primeira camada, poxa, que legal, ele tentou ajudar o Vander, ele conseguiu, né, tirar a cura das pessoas, mas você percebe que isso, na verdade, essa cura, essa manipulação, essa retirada, foi, na verdade, uma forma de ascensão à perfeição. É transformar aqueles indivíduos numa perfeição no máximo que eles podiam ser. Então não vejo aquilo necessariamente como uma caridade. Tanto que a caridade que ele fez anteriormente transformou aquelas pessoas em máquinas. Transformou o Vander, o que antes era uma besta, agora uma besta controlada por ele. Então, você percebe que existe esse início de desenvolvimento do personagem quanto à sua frieza e se aproximando um pouco mais da própria lore do personagem.
Aqui nós temos também o Heimer. Eu achei bem legal porque o Heimer, de uma forma geral, ele é de uma espécie de Wordle, né? Ele é um Wordle. E os Wordles são personagens mais alegres, mais serelepes, mais pimpões. Então você percebe que tem um quê mais alegrezinho nesse personagem, onde ele vai junto com o Echo e vai, e vamos agora, e brinca e fala que nunca esteve tão vivo nesses últimos 100 e poucos anos. Então eu achei bem legal essa contradição, não no caso contradição, mas esse contraste que existe pela alegria de um Wordle junto com a questão científica. Quando eu estava assistindo esse episódio, eu fiquei um pouco preocupado em deixar o Heimer muito bobão e perder um pouco do cientista, do intelectual, da pessoa sábia, daquele foda. Então, mostrar esse lado humano, alegre, serelepe, pimpando do Heimer eu achei bem legal, mas pelo menos quando eu estava assistindo o segundo episódio eu fiquei com um certo receio de que se realmente ele ia se manter, que graças a Deus não se manteve. Manteve sim um pouco a parte mais suave da vida do Heimer, porém manteve ainda a classe de personagem cientista, que é algo que eu adorava quando eu vi a primeira temporada. Quanto à questão dos outros personagens que aparecem aqui, eles não têm uma certa importância quanto a personagens em si, mas têm como objetivo demonstrar a questão política de Zaun. Achei bem legal porque as apresentações dos personagens, apesar de ter uma certa importância em si, eles são personagens coadjuvantes que são objetos de ponte. Mostrar uma ascensão de um personagem. Mostrar a Caitlyn fazendo isso, mostrar a Vi fazendo aquilo, mostrar a Ampessa fazendo isso, fazendo o Echo fazendo aquilo, o Victor fazendo aquele outro. Então você percebe que esses personagens, principalmente os de Zaun, mostram mais uma carga e visão política por detrás, onde a Jinx vai se desenvolvendo e vai pegando os pontos aqui e ali para se tornar algo maior e melhor dentro desses assuntos. Então eu gostei bastante da dinâmica que foi colocado, tanto que até mesmo a parte das migalhas que foram aparecendo novamente com o Ulrich foi bem interessante também. E essa brincadeira, Zaun, Piltover, reforço do quadro psicótico da Jinx, foi bem interessante como foi colocado dentro desse episódio, principalmente porque o foco foi em cima dela. Já o terceiro episódio, ele é o fechamento do primeiro arco, tanto que se chama Finally Got the Name Right. É o momento porque durante muito tempo, principalmente na primeira temporada, a Vi chamava a Jinx de Powder. Lá nesse episódio é o momento onde a Vi olha no fundo dos olhos da Jinx e fala Jinx, meio que aceitando que a Powder não existe mais. Algo que ela se arrepende no futuro, no episódio mais pra frente, mas você percebe que existe sim esse momento de queda total da Vi, onde existe o rompimento total de tudo e qualquer coisa. Tanto que ela se quebra, ela se abaixa totalmente para se tornar aquela que será a algoz da Jinx. Então achei bem legal porque isso mostra todos os movimentos e o título que vai, e até mesmo os próprios pilares que vão se quebrando numa forma de se demonstrar. E a Caitlyn, obviamente, mostra a seguida queda que ela tem, uma queda por perder a insanidade, a queda pela cegueira da vingança, a queda pelo rompimento com a Vi e a queda pela manipulação da Ambessa. Então você percebe que a Caitlyn, ela tem como final do terceiro episódio algo que é a queda derradeira dela como uma pessoa quebrada. Tanto que mais pra frente, no próximo, ela, por ter um rompimento com a Vi, ela tem uma relação com a Mad. Mas você percebe que a Caitlyn agora, o que antes ela se mostrava uma personagem forte, se mostrou uma terceira queda consecutiva pela raiva, pela vingança, pelo rompimento amoroso e pela manipulação de alguém mais experiente. E é legal porque você vê que toda essa construção que tem das três fecha meio que um arco de uma forma geral, onde a Vi tem o rompimento geral, tem a queda única, porém forte, tanto aceitando que a Jinx deixou de ser Powder e a Caitlyn deixou de ser o seu amor, no caso, mais objetivamente, porque não deixa de ser, e nós temos essa relação. Tanto que esse episódio não tem muito desenvolvimento de personagem como um todo, existe mais uma relação de trama, e a trama dentro desse episódio é muito legal.
O ponto interessante desse terceiro episódio é que você percebe que existem diversos elementos que vão gerando narrativamente coisas interessantes. A primeira coisa que eu achei bem legal desse episódio, quando a gente fala sobre desenvolvimento de plot e de world building, é que mostra que a Ambessa ela é de Noxus, ou seja, abre uma porta para o desenvolvimento de outras temporadas nessa questão. Tanto que no último episódio, já deixando um spoiler para vocês, o que eu vou abordar um pouco mais, aparece um corvo, que esse corvo é um corvo do Swain, e o Swain é um dos generais de Noxus. Então você percebe que a história não acabou ainda. A filha da Ambessa, ela está indo para Noxus como a nova líder, e parece que as coisas não acabaram ainda. Esse gancho narrativo é bem interessante, mas abriu a porteira mostrando essa relação temporal. E o outro ponto que é interessante, que você percebe no subtexto da luta da Jinx contra a Vi, é que durante a luta tem uns pilares onde tem a figura delas, o do Vander, e diversos outros pontos históricos que, quando eles vão lutando, vão quebrando, mostrando que não existe mais esse laço, não existe mais essa memória, não existe mais esse ressentimento. Então é bem legal porque, ao fato de ter uma luta que quebra, apesar da coreografia eu não achar muito interessante, mas você percebe que a luta em si tem todo um contexto e um subtexto de rompimento de todas as formas. Literal, onde já vai claramente, até diz pra Caitlyn, abrindo uma oportunidade, você atira, tanto que a Caitlyn atira, fazendo com que a Jinx perca um dos dedos, mas você percebe que existe uma derrota, ou no caso uma luta com derrotas abstratas, onde, para não dizer claramente algo que é bastante reforçado, deixa mais forte ainda nesse ponto. E o mais interessante também quando a gente fala sobre o que é apresentado no world building e tudo mais, é ver que aparece algo que traz a entender que é Morgana, apesar de que eu vi em alguns fóruns dizendo que é a LeBlanc, mas eu tenho aqui as minhas dúvidas, porque a Morgana ela é uma bruxa, a Morgana tem a ver com espinhos, a Morgana tem a ver com flor, então eu sinto que talvez seja uma promessa aí para uma Morgana, porém alguns dizem que é a LeBlanc, porque tem um símbolo parecido no olho dela que lembra XY. Mas eu ainda acho que pode ser a Morgana, pelo menos um easter egg para Morgana, ou se for LeBlanc, pelo menos não temos um easter egg para essas duas. Mas você percebe que existem diversos pequenos easter eggs que vão mostrando não apenas o universo do Hextech ou do Quintech, algo que é o Singed, quando produz o Warwick, ele utiliza do Quintech, mas você percebe que existem diversas questões também no sistema mágico apresentado, onde mostra também que o Hextech não é apenas aquilo, existe uma expansão lateral, onde o Victor faz e acontece com as suas novas habilidades, mostrando que, na verdade, o que eles pensavam que era algo mais lógico, não é tanto. Então eles brincam com os conceitos trazidos com o Brandon Sanderson quanto a uma magia racional e irracional, pesada e suave, migrando porque antes era muito nebuloso, aí se tornou conhecido, aí virou manipulado, mas na verdade percebeu que não era bem assim, existem algumas consequências, alguns limites, algumas outras ações. Então você vê que houve uma brincadeira com os próprios conceitos que nós fomos enganados. Fomos, mas nós fomos enganados porque os personagens que estavam sendo guiados na história também foram enganados. Então eles também não sabiam. Então achei bem legal porque é uma forma de você trazer um red herring sem sentir que é uma armadilha ou uma mentira deslavada. Por quê? Porque aquilo foi trazido como uma mentira, não pra gente, pro personagem. E como a gente tá junto com o personagem, pra nós foi uma mentira também. Já no quarto episódio, como eu falei pra vocês, o quarto, o quinto e o sexto, eles não são episódios que trazem muito desenvolvimento de personagem. E meio triste porque Arcane, de uma forma geral, tem como principal objetivo trazer um pouco mais de ambientação dos personagens para aqueles que não jogam quererem conhecer mais do personagem e por isso jogarem, e também quem joga ter um pouco mais de empatia para outros personagens e assim poderem comprar as skins daqueles personagens. Tanto que eu vejo muito sentido a galera que joga TFT percebeu, como eu percebi, que tem diversos personagens em Arcane, no caso, nas composições. Então você precisa entender um pouco vendo Arcane para entender um pouco mais a composição dos heróis que você está fazendo. Então você percebe que sim, é uma jogada de marketing também. E você percebe que o quarto episódio basicamente é a apresentação do Warwick.
É aquela promessa que foi trazida durante o primeiro, segundo, terceiro episódio, todo o hype que foi construído, que é algo que é perigoso, cuidado se você não for cumprir de verdade aquilo que você prometeu, mas sim, foi cumprido com muito louvor. Então a apresentação do Warwick quanto às suas habilidades, quanto aos seus trejeitos, quanto à sua conformação, a galera, no caso, que nem eu, estava imaginando que seria muito mais uma reação mais loba do que uma reação um pouco mais lobisômica, mas eu achei que como forma de apresentação pela primeira vez faz todo sentido. Achei interessante um fator que a luta que aparece no segundo episódio da Jinx com os personagens, achei um pouco caótico, faz um pouco de sentido por ela ser, mas achei um pouco de preguiça do roteiro, uma preguiça de fotografia. Já aqui nesse quarto episódio, onde nós temos a luta do Warwick com a Jinx dentro da prisão, é algo muito caótico, mas nesse caso eu vejo que faz sentido, principalmente se você considerar o jogo. Nós temos o Warwick como, no caso, na sua origem, um jungler. No caso, tem gente que joga como top, mas acredito que continua sendo um bom jungler. E a Jinx é um AD Carry. Então, se você imaginar as próprias mecânicas da Jinx, com as próprias premissas da Jinx, com as mecânicas do Warwick, com a premissa do Warwick, onde nós vamos ter uma Jinx AD Carry contra um Warwick Jungle, que vão lutar e com isso um precisa ser vitorioso, ser algo caótico, com flash, com recuo, com isso, e a torre, faz aquele outro, movimento aqui e ali. Então, imaginando um pouco o quão caótico é uma partida, nesse ponto eu não vejo tanto problema em ser caótico, além de todos os fatores que eu trouxe aqui. E é interessante pelo fato de que aqui nesse episódio começa a ter um certo ponto, que no caso a Jinx fez com que a Vi e a Caitlyn brigassem devido às suas, meio que formas de pensamento em relação a ela. Então a Vi e a Caitlyn se separam e no caso a Caitlyn fica com a Mad. É interessante porque acredito eu que a fada traição da Mad no último episódio tem um principal elemento de que você me escolheu, mas na verdade escolheu a Vi. Então, da mesma forma que você me traiu emocionalmente, eu vou te trair emocionalmente sendo parceira da Ambessa. Não parceira, no caso, romântico, mas uma parceira quanto à questão de lealdade. Tanto que ela diz para Caitlyn, antes de dar um tiro na Caitlyn, que não acaba ricocheteando, que gostava do calor dela, do afago dela. Então você percebe que a Mad fez o que fez, acredito eu, devido a questões emocionais. E aqui mostra o fato dela já estar juntas, já estão juntas. Mais pra frente, um outro episódio, nós temos um caimento, onde a Mad é trocada novamente pela Vi, então eu acredito que seja essa motivação. Mas o episódio 4, 5 e 6 não tem tanto desenvolvimento, mas você percebe que sim, existe agora a conformação. Ou no caso, o 4, 5 e 6 tem muito mais o objetivo de colocar todo mundo dentro do mesmo baialo. Pegar a família do Vander, pegar a família Jace, junto com Caitlyn e tudo mais, e a Andessa, e o Conselho, os cacete a 4. Aí pega todo mundo do outro lado, pega o Heimer, pega o Victor, pega tudo, pega o Singed, pega todo mundo que apresentou e coloca. Então, o 4, 5 e 6 eu vejo principalmente como uma narrativa com o objetivo de juntar todo mundo, e faz até sentido, tanto que a cidade, no caso, o episódio se chama Paint the Town Blue, onde você vai pintar a cidade de azul, não apenas como a marca registrada da Jinx, mas também a referência de azul na tristeza, onde você vai pintar a cidade de triste. Novamente, no quinto episódio, que se chama Blisters in Bad Rocks, eles têm como mais um objetivo não expandir um personagem, mas sim aprofundar um pouco ele mais no quesito de passado. Flashbacks, explicações. Então eu senti que esse quinto episódio, ele foi, apesar de ser interessante para você entender um pouco mais, um quesito motivacional e saber um pouco mais de porquê X ou porquê Y, você vê que são episódios mais de flashback. Eu, particularmente, não sou fã de flashback, porque eu acho que é uma desculpa preguiçosa do roteiro para explicar coisas que eles não conseguiram fazer em tela.
mas quando bem colocados, até que eu acho que faz sentido, principalmente porque, como estamos falando de magia, estamos falando de magia ancestral, no caso que faz com que a pessoa fique louca, estamos falando de surtos psicóticos, estamos falando de traumas, então ter momentos que você retoma o seu passado, onde eu era feliz e não sabia, eu era isso e não sabia, eu isso aquilo e não sabia, faz sentido, porque quando você está quebrado de alguma forma, você busca o lugar que você vai se sentir bem. Quando você está no local onde você está mal, você busca onde estar bem. E normalmente o passado na felicidade é normalmente o local que a galera busca, é o refúgio que a galera busca. Então eu não vejo tanto problema aqui especificamente, apesar de sim achar um pouco preguiçoso, mas eu achei que valeu a pena. Dentro da construção narrativa que foi trazida aqui, eu sinto que podia sim. Não tem, novamente, como eu disse, muitos desenvolvimentos, é apenas meio que aquela barriga, porque o primeiro ato e o terceiro ato são os mais primorosos, e nessa metade, por ser muito mais apresentação de trama política, movimentação do personagem, ir de A para B, falar quem é quem, conseguir informação aqui e ali, não tem muito desenvolvimento, não pouco da plot, porque vai empurrando para frente a narrativa, mas não é algo assim tão primoroso, tão bem desenvolvido, mas sim apenas mascarar as coisas ou apresentar aquilo que você gostaria que apresentasse. Então nós temos aqui nosso sexto episódio, que é o The Message Hidden Within the Pattern. No caso, existe uma mensagem escondida dentro de um padrão. E você percebe que esse episódio tem como principal elemento colocar todo mundo junto dentro daquele acampamento do Victor. E ponto. Mas sim, esse segundo arco, algo que deveria ser um arco de desenvolvimento da história, é na verdade um arco mais de coesão narrativa. Seria você pegar todos os elementos que você desenvolveu no primeiro ato, todos os elementos que você quer desenvolver no terceiro ato, e você junta os dois pontos. Juntando esses dois pontos, nós temos essa segunda parte. Nós temos o 4, 5 e 6, onde no 4 a gente tem a apresentação do Auric, algo que vai ser diferencial para a história. Nós temos o 5, onde a gente começa a ver alguns padrões que vão ter um desenvolvimento de personagem aqui e ali. E no sexto episódio a gente tem a apresentação da problemática de forma mais concreta, com a união de todos os personagens, onde os papéis de esse personagem, desse, já ficam muito mais claros. Nós já vemos já o Chase como aquele que vai buscar a salvação, nós temos o Victor como aquele que quer ser a salvação, nós temos a Vi, a Jinx e a Caitlyn dentro de um triângulo de relacionamento onde de ódio, de amor, compaixão, vontade, medo. E você percebe também outros pontos, como o Singed com o seu papel, o Echo com o seu papel, o Remedy com o seu papel, o Warwick ou o Vander com o seu papel. Então você percebe que existe sim a conformação onde os 3 episódios do meio, principalmente esse, apresenta mais pontualmente, tentando deixar um pouquinho de luz no final do túnel, onde todas as somas que foram acontecendo desde o episódio 1 até então, todas as quedas que foram juntando, onde por enquanto o Jace apenas está numa sequência de quedas, ainda no 4, 5, 6 também continua sendo uma sequência de quedas, mas você percebe que o sexto episódio tem como principal elemento juntar, fazer toda a parte de amarra para quando chegar ao 7, 8, 9, ter aquele desfecho, no caso, muito mais abstrato, porém juntando e cortando tudo que precisa ser explicado. Já no 7º episódio, a gente já começa a explicação um pouco do desenvolvimento do multiverso. Já no episódio aqui, você percebe que o Echo ele vai para uma realidade boa e o Jace vai para uma realidade ruim. E no caso, a gente percebe que é a mesma linha temporal, só que nós temos uma linha temporal que deu certo e uma linha temporal que deu errado. É como se por acaso quiséssemos trazer pra gente o que aconteceria com as escolhas certas e com as escolhas erradas. Onde o Jace cai num mundo onde tudo se tornou parasita, onde ele vai e vê que o mundo acabou. E no caso, o Echo ele vai para uma realidade onde ele sonha, onde ele fica feliz e onde ele fica com toda aquela ideia de que quem no caso chegou a falecer foi a Vi devido a uma escolha errada dele, mas ele percebe coisas legais e a Jinx explica isso. É interessante porque nessa realidade nós temos a Powder, nós não temos a Jinx. E nós não temos a Vi, nós temos a Violet.
Então você percebe que sim, são situações diferentes que geram coisas. Por quê? Se aqueles cristais de Hextech não tivessem sido roubados, não teria Hextech e talvez o universo, o mundo fosse diferente. Ou no caso, com um Hextech muito desenvolvido e totalmente jogado de qualquer jeito, virasse aquilo. Tanto que você percebe que nesse episódio tem como principal elemento justificar o fato de que Arcane é canônico, mas não é a origem da lore real do personagem. É uma outra possível lore. Podemos ter outras Jinx, outras Vais, outros Aurics, todos os outros, mas nessa realidade nós temos essas relações e essas escolhas. Mas mesmo assim você pode ver que existe sim esses caminhos diferentes. Tanto que o Echo também consegue a habilidade de voltar no tempo, né, os segundos que ele consegue, justificando por isso. Então é interessante porque aqui já começa a deixar um pouco mais claro o que é o personagem realmente na lore oficial. Nós já temos o Victor como um ser mais em ascensão, que busca a evolução com muita força. A gente vê a Jinx como a questão da loucura e querer mostrar-se capaz de. A gente vê, no caso, o Warwick como um caçador desenfreado. Então você percebe que existe então essas diversas formatações, onde aqui justifica a existência de diversas realidades, de diversos pontos, e o legal é que aqui começa a ter a justificativa do paradoxo Bootstrap. O paradoxo Bootstrap, para aqueles que não sabem, basicamente por exemplo, a pessoa ela cria a máquina do tempo. Aí, depois que ela cria a máquina do tempo, ela escreve um manual de como fazer isso, volta no passado e entrega para ele do passado como fazer a máquina do tempo, aí ele lê e faz a máquina do tempo. E aí entramos numa questão que é, o que veio primeiro? A máquina do tempo, que fez com que criasse o livro, ou o livro que incentivou a criação da máquina do tempo? Então é interessante porque aqui, apesar de não ser realmente, no caso, tempo, mas sim ser realidades, existe um gatilho aí dizendo que em diversas realidades o Jace faz X ou Y, e aqui existem essas diversas realidades. Então é legal porque apesar de não ser necessariamente um bootstrap, a pergunta que não quer calar é: o fato do Jace ter encontrado um arcanista, recebido um cristal, gerou esse multiverso? Ou esse multiverso ele já existia e o Jace é apenas mais uma das questões? Então, o Jace foi o gatilho do surgimento do multiverso, ou o multiverso é por consequência daquilo? Então já começa essa ideia porque começa esse mistério, algo que é jogado mais pra frente no último episódio. Então você percebe que aqui nós já temos diversas ascensões e arcos dos personagens que vão girando mais situações. Você vê os amores que não puderam ser feitos, as escolhas que não puderam ser feitas. Você percebe que a Jinx não é aquilo que foi construído o tempo todo. Você vê que a Vi não é aquilo que foi construído o tempo todo. Você vê a grande força de vontade do Vander, tanto que o Singed explica que o Vander ele foi um experimento que deu certo, porque ele tinha uma força de querer viver muito. Então ele conseguia aguentar a dor absurda e mesmo assim se mantinha. Mostrou também a relação de que ele fez tudo o que ele fez porque ele queria achar a cura para o amor, no caso parecia ser a filha dele. Então você percebe que esse sétimo episódio começa a ter essas justificativas e as explicações do porquê raio X ou Y acontece. Então você vê que toda essa conformação narrativa mostrada nesse início de terceiro ato tem como principal elemento justificar tudo aquilo que já passou. Nós temos 6 episódios até então mostrados, 3 para justificar os personagens, 3 para juntar todos eles na mesma trama, e o 7 começa então a explicar o porquê de XYZ. Por que o Warwick existe? Porque o Singed precisava de tal coisa. Mas por que o Singed precisa de tal coisa? Por causa da filha dele. Mas por que a Ambessa faz tal coisa? Porque tem uma promessa. Mas por que a Vi faz aquilo? Por causa da Jinx. Por que da Jinx não sei o quê? Por causa do Vander. Por que não sei o que do Echo? Então você percebe que as coisas que aconteceram tudo antes começam a ser explicados. Por isso que eu não sou fã de flashback. Porque aqui mesmo sem flashback começa a ter as justificativas emocionais, motivacionais, de objetivo e de meta.
Então a história ela vai se fechando, ou no caso começa a se fechar nesse terceiro ato, com a conclusão das perguntas que foram feitas. E já no episódio 8, você percebe que existe aquela pergunta, ou no caso, aquela exclamação que fala que morte é um ciclo. Onde começa então a ter aquele desenvolvimento de que, para que o ciclo de matanças acabe, o elo da matança precisa acabar? Ou seja, no caso, seu avô matou que aí meu pai quer vingança, e que matou o seu, aí o filho quer vingança, e fica nesse ciclo. Então quer dizer que se eu acabar com o ciclo, acaba a matança, só que eu só sei matar, então no caso, se eu morrer, o ciclo acaba, porque não vai ter mais quem gere vingança. Então é interessante porque você percebe que essa discussão de que a morte é um ciclo, porque uma morte gera vingança, a vingança gera ressentimento, ressentimento gera morte, a morte gera vingança, a vingança gera ressentimento, e fica nisso. Então você percebe que a Jinx ela cai num precipício emocional devido a essa reflexão de que se ela é o agente do caos, para que a felicidade de outrem aconteça, o caos precisa deixar de existir. Da mesma forma que o Victor também quer que o caos deixe de existir. Iria fazer de uma forma. A Jinx vê o caos de outra maneira e ela acha que vai funcionar daquela forma. Mesmo que o Echo venha querer ajudá-la, tentando trazer o lado bom da vida, no final ela percebe que para realmente acabar o laço, no caso acabar o ciclo, ela precisa acabar com tudo. E isso mostra nesse desenvolvimento desse segundo pedaço, porque nisso nós já temos guerras, nós já temos lutas, nós já temos situações que mostram um fechamento de uma iniciativa. Onde a gente tem a guerra declarada de Piltover junto com o Noxus, no caso, Noxus declara guerra com Piltover devido a essa questão da Ambessa ter sido traída e por isso é uma declaração de guerra. Então você percebe que o oitavo episódio tem como objetivo iniciar o fim, começando com uma justificativa de que o sacrifício precisa acontecer de um bem maior ou um sacrifício pontual. Então você vê que essa construção narrativa volta a ser algo mais emocional, porque mesmo que as tramas políticas fiquem bem mais simples, algo que era mais focado no primeiro arco e no segundo arco, aqui, como já está tudo explicado, as coisas apenas precisam acontecer. E isso é o mais incrível que você percebe nesses arcos. E acaba o último episódio falando, né, a sujeira debaixo da unha, que é algo onde a Vi diz isso para a Caitlyn, tanto que a Caitlyn diz para a Vi que não é Vi, é Violet. Mostrando esse retorno à origem, ou no caso, esse retorno com o Elixir. Porque quando a gente pensa numa jornada do herói, onde teve o chamamento, o mentor, as guerras caídas e tudo mais, agora volta com o Elixir. E qual que é o Elixir da Caitlyn? A Vi. Não apenas a Vi como Vi, mas sim a Vi como Violet. Então você percebe que tem essa parte narrativa que vai gerando toda essa jornada. Onde nós temos o sacrifício da Jinx como forma de despertar a felicidade. Nós temos o Echo mostrando a situação. A gente tem diversos outros sacrifícios pontuais que a gente percebe aqui e ali. Então achei muito legal como é formado toda a parte narrativa e todos os arcos que foram construídos. Obviamente eu senti que perdeu um pouco nos episódios do meio, mas narrativamente faz até que sentido como forma de juntar toda a história. É aquele momento onde você tem aquela barriga da história, é aquela meiuca que você precisa fazer com que A se torne B e você precisa daquela amarrada. Às vezes acontece, mas aqui no final das contas, deu tudo certo. Achei bem legal, diversas cenas diferentes, como lutas diversas, as cenas não de sexo explícito, mas quase que um sexo explícito lésbico entre a Vi e a Caitlyn. Achei bem, no caso... achei interessante, primeiramente, né? No caso, eu não sou um fã de sexo de nenhum sexo, então pra mim demonstrar desse jeito eu não acho interessante, mas achei de uma forma assim bem vanguardista mostrar com tanta coisa, tanto que eu vi que existem diversos países que não chegou nem a mostrar a cena em si, apenas um beijinho para mostrar os próximos pontos. Não teve todas as paradas e tira a camiseta e mostra e dorso, não sei o que, não teve nada, não teve bunda, não teve peito, mas você percebe que sim, chegaram realmente nos finalmente devido até o respirar que ia a Caitlyn em alguns momentos. Então achei bem legal a construção de uma forma geral. Antes eu tinha diversos preconceitos com League of Legends, principalmente devido à comunidade tóxica, mas quanto à questão narrativa eu achei incrível
Que bom que eles deram uma repaginada em algumas histórias, porque tem algumas origens que são realmente uma bosta, mas pelo menos aqui nós tivemos a ascensão dessa narrativa. E diversos outros pontos, como eu falei para vocês, o Corvo no final mostrando uma possível conexão numa próxima temporada com o Noxus, ou até mesmo loopings temporais ou outros fatores, sair um pouco de Piltover. Será que vai abordar um pouquinho mais essas questões mais, por exemplo, da Oriana, que aparece meio que um easter eggzinho, ou no caso, a LeBlanc barra Morgana, acredito que seja Morgana, mostrando um pouquinho mais de uma outra coisa? Será que agora que o Heimendinger, no caso, deixou de existir, pelo menos naquela realidade, vamos encontrar uma outra função para ele com os outros Wardles? Então achei bem legal porque tem diversas aberturas possíveis que podem gerar tanto uma continuação direta quanto algumas continuações indiretas. Tanto que agora o caso Noxus tem uma nova líder, e no caso Piltover tem uma junção de Piltover com o Zaun. O que vai acontecer dessas conexões? Então, pessoal, isso aqui foi a minha review gigantesca de 1 hora de League of Legends, porque é uma série bem completa, teve várias coisas que eu também não falei, mas eu quis trazer o máximo de informações possíveis e, obviamente, eu dei alguns spoilers, porém, acho que vale super a pena. Se você assistiu esse episódio completo, chegou até aqui, parabéns, aproveita então, me deixa o like, se inscreve no canal, porque foi bem legal falar aqui pra vocês sobre essa série que eu achei incrível, com diversos elementos narrativos de personagens, world building. E se por acaso esse tipo de vídeo, não um caso mais compridão, porque já faz um tempo que eu não faço um vídeo de quase 1 hora, mas se você gostar bastante de League of Legends, eu posso realmente voltar aqui e esmiuçar episódio por episódio, ou a gente falar de algumas outras formas e coisas interessantes. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!